Então, a gente vai dar seguimento à nossa programação. Eu chamo agora a Patrícia Piccoli de Mello. A Patrícia é médica nutróloga, com mestrado em saúde da criança, e atualmente ela é nutróloga pediatra do Serviço de Nutrologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde também ela atua na assistência de pacientes em dieta cetogênica. Então, bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Estão me ouvindo, me vendo? Tem um pouquinho de eco, Patrícia. Melhorou agora? Melhor. Tá, então queria começar, né? Já foi apresentada, eu sou a Patrícia. Muito obrigada pelo convite, a organização, a comissão organizadora. Então, minha palestra é o que é necessário suplementar na dieta cetogênica. Eu tentei ser o mais direta, o mais prática possível. Deixa eu ver. Estão vendo a minha apresentação? Sim. Passou, né? Então, só para declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse. E vamos começar pela maneira mais prática que eu consegui pensar, né? Qual é a nossa situação da dieta cetogênica, principalmente no paciente, né, infanto-juvenil, no paciente pediátrico? A gente tem um momento de alta demanda de crescimento e desenvolvimento, né, com a prescrição da dieta cetogênica, que é uma dieta altamente restritiva. Então, a combinação desses fatores vai levar à deficiência de micronutrientes, né? A gente não vai pela dieta cetogênica sozinha, né, não vai nos permitir o alcance das recomendações diárias para cada micronutriente na nossa população, principalmente pensando na população pediátrica. E aqui eu trouxe o mesmo, até o doutor Fabiano de manhã usou o mesmo slide desse ensaio clínico, essa corte, desculpa, né, que avaliou que quanto maior, né, a proporção da dieta cetogênica nessa população, então, uma proporção iniciando 1:1, até 2:1, 3:1, 4:1 na dieta cetogênica, menor a ingestão em todos os quesitos, né, de vitaminas do complexo B e vitamina C. E no mesmo estudo também mostrou menor ingestão de cálcio, fósforo, magnésio, ferro, zinco, cobre, selênio e manganês. Então, como fazer para a gente tentar evitar isso, já que é algo tão comum dentro do acompanhamento de pacientes em uso de dieta cetogênica, né? A gente tem que lembrar sempre, como já foi falado outras vezes e outras apresentações aqui, de fazer a avaliação antropométrica, né, dos nossos pacientes, pensando na alteração do estado nutricional. A gente tem que lembrar de rotineiramente calcular a necessidade energética atual do paciente, porque ele pode ter comorbidades de alta ou baixa demanda metabólica, né, insultos agudos que vão alterar a demanda metabólica desses pacientes. A gente tem que monitorar alterações do trato gastrointestinal, nas situações de aumento ou piora da absorção e excreção, né. Lembrar dos exames laboratoriais que são rotina, né, que estão no protocolo das doenças genéticas, da dieta cetogênica. Então, não só solicitar e lembrar de rever o resultado desses exames laboratoriais e, claro, sinais e sintomas de deficiência de micronutrientes. Também lembrar da interação medicamento-nutriente. Eu trouxe aqui uma tabela bem importante, né, que relaciona os diversos anticonvulsivantes que a gente tem, né, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, que são os mais comuns, né, utilizados na dieta em concomitância à dieta cetogênica, lembrar dessa relação, dessa interação medicamento, fármaco, nutriente. Então, eles podem alterar a absorção, aumentar o mecanismo de excreção, né, aumentar ou diminuir a absorção, a excreção, induzir alterações de enzima hepática em diversos micronutrientes que a gente conhece. Então, a nossa ferramenta que a gente tem que lembrar de realizar em todas as consultas de avaliação desse paciente é realizar o inquérito alimentar. Tanto o registro alimentar que ele pode trazer em consulta, né, dos 3 dias, 7 dias, né, a literatura é bem controversa em quantos dias de acompanhamento, mas, de uma maneira geral, todos os estudos, todos os guidelines recomendam realização de inquérito alimentar com controle rigoroso dos alimentos e porções consumidas por essa nossa população em uso de dieta cetogênica.
né, pensando em buscar a ingestão inadequada da dieta prescrita. A gente tem aquela máxima, quem trabalha com nutrição, com nutrologia, com pediatria, quem trabalha em hospital, né, que a gente não pode esquecer nunca que dieta prescrita não é igual a dieta administrada ou a dieta consumida. Então, a gente, né, faz toda uma prescrição, a gente gasta toda uma energia e às vezes o paciente não consegue, né, consumir o que foi prescrito, não consegue achar, né, os produtos que a gente prescreveu. Então, a nossa terapia não vai ser efetiva, né? Então, a gente tem que sempre lembrar de constantemente buscar do paciente, da mãe do paciente, se a oferta está sendo adequada com a prescrição que foi realizada, né? E essa prescrição vai levar em conta a necessidade de cada micronutriente conforme proposto nas DRIs, né? As nossas famosas DRIs, Dietary Reference Intake, que tem as tabelas para todos os gêneros e, aliás, todas as idades e gênero, né? Lembrando que a RDA, que dentro das DRIs o que a gente usa, né, é a RDA, né, para suprir a necessidade de pelo menos 97,5% da população, né, de cada micronutriente. Mas essas necessidades são calculadas para pessoas saudáveis, né? Elas não levam em consideração as condições médicas crônicas, o uso de medicamento ou de terapias dietéticas, né, como a dieta cetogênica. Então, o potencial para deficiência de nutrientes é ainda mais alto na ausência de suplementação suficiente para essa população. Então, a gente se baseia numa recomendação que é para pessoas saudáveis se a gente lida com pacientes não saudáveis. Então, o que a gente pode fazer para minimizar isso ainda, né? Essa deficiência de micronutrientes? A gente tem que prescrever uma suplementação específica ou combinada de micronutrientes de uma dose profilática ou terapêutica, conforme cada avaliação, conforme a avaliação individual de cada paciente, né? Então, a gente vai só lembrar, eu botei aqui um alerta, né, das fórmulas comerciais, a gente tem que calcular também o upper level, a gente tem que ver nas tabelas o upper level de cada micronutriente para a gente evitar o risco de toxicidade, né? Porque acaba essas fórmulas comerciais de multivitamínicos, elas têm uma dose padrão, e se a gente gostaria de suplementar, fazer uma suplementação específica de um micronutriente, a gente pode passar a dose tóxica, né, o upper level de outro micronutriente. Então, a gente tem que calcular bem certinho o que a gente gostaria para cada paciente, qual é a nossa suplementação, né? E ainda, os pacientes em uso de fórmulas cetogênicas comerciais, né, são as fórmulas que a gente conhece, que já são acrescidas de todos os micronutrientes, a gente tem que fazer a monitorização também se o uso é exclusivo ou suplementar dessas fórmulas comerciais, né? Uso exclusivo e uma quantidade adequada provavelmente vai atingir as recomendações diárias de micronutrientes, mas se o paciente não atingir o VET, o valor energético total, que a gente calculou para ele, ou a gente só está dando uma suplementação com essas fórmulas, provavelmente a gente vai ter que continuar a suplementação, né, de micronutrientes. Então, aqui, o resumo de toda essa aula, e eu vou tentar conversar um pouco mais, né, do que é a suplementação, o que é a orientação, né, nos guidelines, nos protocolos de dieta cetogênica que estão na literatura, né. Então, a gente tem a suplementação obrigatória, ou chamada universal, de cálcio, vitamina D e vitaminas do complexo B, né? E isso tudo vai se dar através de multivitamínicos com minerais. Quando a gente vai ler absolutamente todos os ensaios clínicos, os artigos de corte que eu li, né, desde que eu estou no hospital de clínicas, né, que eu tenho contato com dieta cetogênica, nenhum especifica qual é o multivitamínico e a dose de vitaminas e minerais que tem dentro do multivitamínico. Todos relatam que os pacientes foram acompanhados, né, por tantos meses, foi realizado dieta clássica, dieta Atkins, dieta de índice glicêmico, né, e que eles foram suplementados com multivitamínicos e minerais, né, multivitamins and minerals, em todos os artigos, mas eles não exemplificam e nem quantificam, né, a dose dessas fórmulas comerciais, se foram fórmulas comerciais ou fórmulas manipuladas, então é muito difícil a gente saber, né? Então, mas de uma maneira geral, a gente tem que pensar em dar um multivitamínico com minerais em doses profiláticas, mas pensando principalmente em focar em cálcio, vitamina D e vitaminas do complexo B. Tem suplementação recomendada, então, além do multivitamínico, a gente tem que observar
quanto a gente está dando, quanto está prescrevendo na dieta e o paciente ingerindo de fósforo, magnésio, zinco e selênio para avaliar a necessidade de suplementação específica. E ainda, né, opcional, uma suplementação opcional de citrato de potássio, carnitina e ômega 3. Então, eu vou falar um pouquinho mais de alguns aspectos de cada um desses micronutrientes para a gente entender os porquês dessa suplementação. Começar pelo cálcio, nossa suplementação obrigatória, a gente tem que lembrar que está a tabela das DRIs, né, conforme idade, né, e gênero. Lembrar que esse é um dos únicos exames que a gente não pode se basear na avaliação laboratorial, né? O corpo é muito sábio e a gente geralmente, raramente vai ver uma hipocalcemia sérica na deficiência de cálcio. O que acontece é que aumenta a reabsorção óssea, né? A gente começa a tirar o cálcio dos ossos e coloca na corrente sanguínea, né, às custas de aumento de PTH, de redução de vitamina D, de redução de magnésio, de fósforo, para suprir essa necessidade de cálcio sérico. Então, o que acontece é que os pacientes mantêm cálcio normal, sendo que estão com hipocalcemia, né, ou uma hipoparacalcemia secundária deficiência de cálcio, né? Então, a gente não precisa se basear no resultado do exame sérico, a gente vai realizar a suplementação de cálcio conforme as DRIs para todos os pacientes em uso de dieta cetogênica, lembrando, né, que acontece nesses pacientes, já foi dito hoje, né, eles têm um risco maior para desmineralização óssea, então eles podem ter hipocalcemia, eles têm interferência dos fármacos no metabolismo ósseo e também a cetose reduz a mineralização óssea, né? Então, esses pacientes estão muito mais em risco de fazer osteopenia, osteoporose e fratura se uso de dieta cetogênica muito prolongada sem suplementação adequada de cálcio. Além disso, vitamina D, essa sim a gente pode ficar bem mais tranquilo, fazer avaliação laboratorial, que já está nos guidelines, nas recomendações, né, nas recomendações rotineiras de avaliação de início de dieta cetogênica. Então, a gente tem que lembrar, né, que o paciente tem que ter níveis suficientes de vitamina D, esse é o último consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 2016, se eu não me engano, né, que organizou, porque às vezes é muito confuso na população pediátrica e na população adulta a gente, né, conseguir uniformizar os consensos, né? Mas, de uma maneira geral, a gente tem que manter a vitamina D em níveis suficientes, então, mínimo 20, mas otimamente pensando em 30 para cima em pacientes crônicos, com doença crônica, né? Se eles, no primeiro momento, tiverem exames normais de vitamina D, a gente pode manter só dose de manutenção, como aqui eu frisei, né, de 400 até no paciente maior de 2.000 unidades por dia. E se tiver alguma deficiência ou insuficiência, a gente faz primeiro o tratamento, faz a suplementação terapêutica para depois fazer a suplementação profilática de deficiência de vitamina D. Além disso, o ferro, da mesma forma, a gente faz controle de hemograma no início da doença cetogênica se o paciente tiver concentração de hemoglobina abaixo do normal, considerado para a idade, ele vai ter esse diagnóstico de anemia e a gente vai fazer a dose de tratamento, né? E num segundo momento, a gente vai prescrever dose profilática com sulfato ferroso para essa população, que na literatura da dieta cetogênica, a gente tem suplementações profiláticas de 1 a 2 miligramas quilo dia ou 30 miligramas dia para pacientes mais velhos, né, adultos. Vocês claramente veem que eu sou pediatra, então o meu foco principalmente é na infância, mas eu tentei deixar aqui o mais abrangente possível nas doses também para pacientes adolescentes, né, e adultos, a gente pode utilizar essa dose. Selênio. Selênio também é um mineral muito comumente está na nossa lista, né, de suplementação recomendada. Poucos multivitamínicos de fórmulas comerciais têm selênio na sua apresentação. Isso a gente vê como relato na literatura, né, de um ponto, na verdade, de algo muito raro a gente fazer uma cardiomiopatia secundária à deficiência de selênio, como a gente já viu. Entretanto, esse estudo, esse relato de caso, provou que na população estudada, na população deles, né, foi presente a deficiência de selênio em 20% dos pacientes em uso de dieta cetogênica, né? Então, a partir de um paciente que teve queixa
de mal-estar, de fraqueza, né? Eles foram fazer a avaliação laboratorial de todos os micronutrientes, viram deficiência de selênio, fizeram um eletro e um ecocardio. O ecocardio revelou a cardiomiopatia, e daí eles foram avaliar os outros 39 pacientes da amostra, e 8 deles, o que corresponde a 20%, né, tiveram deficiência, né, encontrada no exame, na avaliação laboratorial, e fizeram a suplementação, e todos responderam muito bem e sem outras complicações. Então, a gente tem que lembrar que essa nossa população está em risco para deficiência de selênio, sim. Além disso, deficiência de zinco, esse também é um daqueles que a gente tem que ter cuidado, porque a avaliação laboratorial, né, os valores da avaliação laboratorial, eles não refletem de maneira correta as concentrações teciduais e as reservas corpóreas. No caso do zinco, o inquérito alimentar e os cálculos no registro alimentar são muito mais fidedignos do que uma avaliação laboratorial de zinco sérico. Então, se a gente tem uma clara deficiência de zinco, conforme cálculos no controle de ingestão, a gente pode fazer uma dose terapêutica de sulfato de zinco de 1 mg quilo dia, máximo de 20 mg dia, por 12 semanas, né? Até porque se a gente, numa dose maior, na dose máxima, se a gente ultrapassar essas 12 semanas, tem relato na literatura de complicações de fazer uma anemia por deficiência de cobre, porque o cobre e o zinco são o mesmo receptor. Então, se a gente faz um overload do zinco no nosso corpo, a gente pode fazer uma complicação de anemia secundária de deficiência de cobre. Então, por isso, essa dose terapêutica por máximo 12 semanas e a dose profilática, daí conforme o controle de ingestão e a RDA, as DRIs de cada paciente, de uma maneira individualizada. A carnitina, então agora a gente vai entrar na reta final da apresentação, com as 3 suplementações opcionais na nossa população. Então, carnitina é um aminoácido envolvido no metabolismo das gorduras, muito falado aqui, a gente lembra que a oxidação dos ácidos graxos intramitocondriais é responsável por 80% da produção de energia do organismo. Então, o transporte desses ácidos graxos de cadeia longa através da membrana interna da mitocôndria é realizado por meio do ciclo da carnitina. Então, a gente já falou aqui várias vezes as contraindicações da doença cetogênica. Então, a deficiência primária de carnitina, só para lembrar, os defeitos na beta-oxidação, são contraindicações da doença cetogênica. E por que eu trago aqui? De uma maneira, assim, geral, né, não existe um consenso na literatura, né, mas o que a gente vê que também é um efeito adverso prevalente nas populações, nos artigos de coorte de acompanhamento de paciente em uso de dieta cetogênica. Esse aqui é uma experiência de um centro europeu, né, que comprovou que dentro dos efeitos adversos, o maior na sua população estudada foi a deficiência de carnitina. Então, mesmo assim, não é um consenso na literatura de fazer profilaxia, né, de fazer suplementação profilática nos pacientes em doença cetogênica, mas a gente tem que lembrar de procurar, porque a fonte de carnitina, né, a grande fonte, né, 75% é fonte alimentar, e a gente vai ter uma dieta restritiva, né, e além disso a gente tem que lembrar do uso de ácido valproico, que também não é algo como um acordo na literatura, né, alguns estudos sugerem que o ácido valproico reduz os níveis séricos de carnitina e promove até complicações relacionadas a hepatite e pancreatite secundária ao uso de ácido valproico, né? Mas mesmo assim, no paciente que tu suspeita e que tu acha pelo controle de ingestão que ele pode ter deficiência de carnitina, a gente pode fazer uma dosagem plasmática de carnitina livre. Se vier abaixo de 20, a gente pode fazer o tratamento, né? Então, deixar a L-carnitina, tratamento 10 a 50 miligramas, e fazer a suplementação, né, de acordo com cada avaliação individual de cada paciente, né? O que a gente tem um consenso na literatura, que os indivíduos em uso de doença cetogênica e dieta cetogênica não deve ser suplementado rotineiramente com a carnitina, exceto, né, se tiver sintomas ou deficiência bioquímica, né? Os sintomas são muito inespecíficos, né? A gente tem que lembrar quando o paciente está apático, com náusea, vômitos, constipação, fraqueza, hipotonia, né? Então, são, dentro do contexto do nosso paciente, e alguns nem não falam, alguns a cuidadora é a mãe, né? A porta-voz é a mãe, né? São sintomas muito inespecíficos, né? Então,
Na suspeita, né, eu sugiro fazer a dosagem ou fazer um teste terapêutico, né? Fazer um teste terapêutico, utilizar a suplementação em doses adequadas, né, em doses seguras, e ver o controle pela melhora clínica. Ômega 3, então, ômega 3 é ainda mais confuso, vamos dizer assim, né? Ele é um ácido graxo poliinsaturado essencial, né? E a gente sabe que os LC-PUFAs, né? Um deles, o ômega 3, compreende o DHA, o EPA e o ALA, né? Que é o ácido alfa-linoleico. Tem uma linha de estudos que falam de uma teoria de efeitos benéficos no controle da crise. Então, o ômega 3 teria, né, um efeito, uma capacidade, né, de estimular a biogênese mitocondrial, estabilizar a função sináptica, aumentar a fluidez de membrana neuronal, né, alguns estudos in vitro, né, promovem até que teria efeito anticonvulsivante mesmo. Mas isso, no final das contas, não foi comprovado na literatura e não tem indicação ainda de uso profilático e nem que ele tem esse efeito, né, se ele tem esse efeito benéfico no controle das crises. Entretanto, a gente sabe que um dos efeitos adversos da dieta cetogênica é a alteração no perfil lipídico, e esses pacientes em uso de dieta cetogênica podem ser prévio, claro, se tiverem alguma outra comorbidade associada, como obesidade infantil, né? Não precisa ser infantil, uma obesidade, mas, enfim, esses pacientes vão ter, no perfil deles, um aumento de colesterol total, de LDL, de triglicerídeos, e vão, né, ter uma diminuição de HDL, né? Então, para isso a gente sabe também que na literatura o aumento da oferta de alimentos ricos em gorduras mono e poliinsaturadas e a redução do consumo de ácidos graxos melhoraria esse perfil lipídico, né, em qualquer paciente, não só o paciente em uso de dieta cetogênica, né? Então, lembrando que o paciente que tem dislipidemia da doença da dieta cetogênica, uma criança que tem hipertrigliceridemia, então tem indicação de fazer suplementação com ômega 3, né, conforme a RDA, uma suplementação de 2 a 4 gramas dia. Mas os estudos de hipertrigliceridemia infantil, pelo menos, têm um nível fraco de evidência, eles não contraindicam, mas a gente sabe que o nível é baixo em evidência para a suplementação de ômega 3 em crianças e adolescentes com hipertrigliceridemia. Então, a gente não tem uma contraindicação, mas a gente tem um uso opcional de ômega 3 nos pacientes em dieta cetogênica com efeito adverso de lipidemia, né, às custas de trigliceridemia. Por fim, que já foi falado aqui algumas vezes, então vou falar bem rapidinho, o citrato de potássio, né, ele tem como função alcalinizar a urina e assim ele vai solubilizar o cálcio urinário e vai reduzir a formação de cálculos renais. Então, estaria indicado para o paciente conforme protocolos e conforme literatura. Alguns centros utilizam de forma profilática e outros conforme triagem. Então, a gente pensa primeiro qual é o fator de risco, né, de cálculos renais, é o paciente com alto risco de alteração renal e história familiar positiva de litíase renal. Então, nesses pacientes, a gente pode, conforme o centro, fazer o uso profilático ou fazer a triagem para hipercalciúria. No Hospital de Clínicas, né, o nosso POP, o nosso protocolo de dieta cetogênica, a gente optou por fazer a triagem para hipercalciúria, então a gente dosa em amostra urinária o cálcio e a creatinina urinárias, faz a relação, se tiver normal a gente mantém, né, a dieta, não precisa iniciar citrato. Se tiver alterado, a gente segue com a investigação, então faz um controle de cálcio urinário de 24 horas, chama nefropediatria e vai iniciar o citrato de potássio. Então, aqui para finalizar, já estou nos últimos slides, né, eu queria trazer um estudo que eu achei bem recente desse ano, 2021, um grupo de São Paulo, que acompanhou os pacientes, né, em dieta cetogênica, e ali avaliou, num primeiro momento, esses pacientes que não tiveram suplementação de micronutrientes, e eles viram uma alta prevalência de ingesta, né, então uma ingestão inadequada de micronutrientes em pacientes submetidos ao tratamento, né, sem suplementação, né. Então, em todos os grupos aqui é por idade, então, o primeiro grupo de 4 a 8 anos, o segundo grupo de 9 a 13 e o terceiro de 14 a 18. Então, pacientes de 4 a 18 anos tiveram alta prevalência de inadequação de micronutrientes porque não tiveram suplementação, né, só em uso da dieta cetogênica. Mas eles fizeram essa nova análise 3 meses depois de fazer a suplementação. Então, os pacientes com suplementação de micronutrientes, né, tiveram uma melhora significativa em quase todos os micronutrientes,
mas não eliminou a inadequação de muitos micronutrientes, né? Então, a gente teve ainda alta prevalência de pacientes com ingestão inadequada de cálcio, magnésio, fósforo, mesmo após a suplementação, né? Além disso, eles viram, né, e eu queria deixar bem claro, eu não botei nenhuma fórmula comercial aqui, mas a maioria dos pacientes utilizou fórmulas prontas, né, fórmulas comerciais, e não fórmulas manipuladas. Então, talvez isso nos leve a pensar que as fórmulas que a gente utiliza de uma maneira rotineira, elas não são 100% efetivas para controlar as deficiências de micronutrientes na nossa população. Então, realmente, a gente precisa fazer uma avaliação individual de cada necessidade dos nossos pacientes, né? E isso que eu queria deixar bem claro na nossa conclusão, que a gente tem que fazer protocolo de suplementação individual, a gente tem que tem a necessidade, né, de monitorar a ingestão de micronutrientes regularmente, em quase todas as consultas, a gente tem que relembrar a quantidade que eles estão consumindo, o tipo de alimento, né, para a gente poder adequar a suplementação. Ela não é uma suplementação estanque, né, ela é uma suplementação dinâmica. Então, se o paciente veio na consulta com tal suplementação, a gente revisa se está em uso, revisa o que está ingerindo e muda a suplementação justamente para prevenir essas deficiências de micronutrientes, né? E lembrar de avaliar o perfil nutricional dos suplementos, a gente tem que lembrar das fontes de glicose neles e também calcular cada micronutriente nos suplementos prontos. Então, voltando aqui, eu acho que esse é o slide mais importante da apresentação, né? A conclusão que suplementação obrigatória ou universal de cálcio, vitamina D, complexo B, suplementação recomendada de fósforo, magnésio, zinco e selênio, e opcional, conforme o protocolo, conforme cada avaliação, de citrato de potássio, carnitina e ômega 3. As referências que eu mais utilizei nessa apresentação, e meu muito obrigada. Também, né, deixei meu e-mail para quem tiver qualquer outra dúvida que não vai ser conseguida responder aqui, né, por causa do tempo, dos outros participantes, eu me coloco à disposição, né, para ajudar o máximo que eu puder. Obrigada, Patrícia. Tivemos um aulão de suplementação, foi muito bom. Com certeza aprendemos muito aqui também. Então, dando seguimento, a gente vai para a nossa última fala da sessão, depois a gente vai fazer a sessão de perguntas. Lembrem de mandar aqui na aba de Q&A, o Q&A.